O senador Marcos Rogério, em entrevista coletiva concedida após a sessão de hoje da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, fez duras críticas ao comando da CPI e explicou como a CPI está se tornando um tribunal de cerceamento da liberdade de expressão. O senador disse que o depoimento do empresário Otávio Facuri nem deveria ter ocorrido. Marcos Rogério disse: um depoimento daqueles que se revelam absolutamente desnecessários na CPI, exceto com relação a uma espécie de revanche, porque ele fez declarações que são declarações preconceituosas e foi rebatido na CPI. Quanto aos demais conteúdos em que ele está sendo questionado, são conteúdos públicos. Não há necessidade de trazer alguém para prestar um depoimento na CPI quando aquilo que se está buscando já está tudo publicado. A CPI parece que se transformou num tribunal de cerceamento da liberdade de expressão. O senador explicou: eu não concordo com tudo que ele disse, assim como eu não concordo com aquilo que Lula disse sobre a pandemia, com aquilo que Dória disse sobre a pandemia e até com relação a outros membros do governo. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que não. Está dentro do espaço de manifestação de cada um. O senador Marcos Rogério apontou que o comando da CPI usa critérios diferentes para definir a liberdade de expressão conforme a pessoa que fala. Ele disse: quando é do lado deles, aí é liberdade de expressão. Quando é do lado do governo, não. É negacionista, é propagador de fake news, é alguém que está estimulando a morte de pessoas. Como? O senador apontou os excessos e violações de direitos que vêm ocorrendo reiteradamente na comissão. Marcos Rogério disse: eles falam de gabinete do ódio, mas o maior gabinete do ódio que nós temos é o gabinete da CPI da pandemia no Senado Federal. Eu nunca vi tantos maus-tratos, tanto assassinato de reputações, tantas ofensas, tantas agressões, tanto abuso de autoridade, como eu tenho visto acontecer em todas as sessões da CPI, quando, sentado naquela cadeira de depoente, tem alguém que é do governo ou que gosta do governo do presidente Bolsonaro. O senador resumiu: quando quem está sentado ali é alguém que ataca o governo do presidente Bolsonaro, pode ser bandido que é tratado como herói. Vários passaram por ali e tiveram esse tratamento. A CPI trata bandidos como herói e trata brasileiros do bem, brasileiros decentes, como o empresário Luciano Hang, como se fossem bandidos. O senador exemplificou: o ex-presidente Lula comemorou o surgimento da pandemia. Aí é liberdade de expressão. A opinião dele é uma imbecilidade, mas ele tem o direito de dizer o que pensa, como outros também. Eu não preciso concordar, mas eu defendo o direito da liberdade de expressão como uma garantia da Constituição. Marcos Rogério disse ainda: aquilo que é crime, que passa dos limites da liberdade, denuncie, enquadre e puna. Mas não dá para fazer da CPI um tribunal de inquisição para determinar o que é liberdade de expressão e o que não é. A CPI está se transformando em um tribunal da censura. Não acho que seja esse o caminho. A divisão de pessoas em classes em que alguns têm direitos e outros não, além de recorrente na CPI, é também recorrente em inquéritos conduzidos nas cortes superiores contra cidadãos conservadores ou que, em algum momento, manifestaram apoio ao presidente Bolsonaro. A própria velha imprensa, que colabora diretamente com os inquéritos, admite abertamente que a função deles é a perseguição a bolsonaristas, já que não há um tipo penal sendo investigado. Esses inquéritos promovem um intenso intercâmbio de informações com a CPI. Da mesma forma que o senador descreveu sobre a CPI, também nesses inquéritos, quem se opõe ao governo Bolsonaro é tratado como herói e seus depoimentos, relatórios e matérias são admitidos como provas sem questionamentos, enquanto cidadãos de bem são perseguidos, alvo de devassas, quebras de sigilos, buscas e apreensões, prisões e confisco de bens. Toda a renda da folha política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que, segundo a velha imprensa, visa impedir o funcionamento de empresas escolhidas por ele.
A decisão recebeu apoio e aplauso do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Há quase 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral de silêncio imposta pela velha imprensa e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde, senador. Boa tarde. Senador, como o senhor avalia o depoimento até o momento? Olha, é um depoimento daqueles que se revela absolutamente desnecessário na CPI, exceto com relação a uma espécie de revanche, né, porque ele fez declarações que são declarações preconceituosas e que foi rebatido na CPI. Quanto aos demais conteúdos em que ele está sendo questionado, são todos conteúdos públicos. Qual a necessidade de você trazer alguém para prestar um depoimento na CPI, quando aquilo que você está buscando já está tudo publicado? Sabe? O que a CPI parece que se transformou num tribunal de cerceamento da liberdade de expressão. Eu não concordo com tudo que ele disse, assim como eu não concordo com aquilo que Lula disse sobre a pandemia, com aquilo que Dória disse sobre a pandemia, e até com relação a outros do próprio governo. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que não. Está dentro do espaço de manifestação de cada um. Agora, ali é o seguinte, quando é do lado deles, aí é liberdade de expressão. Quando é do lado do governo, não, isso aí é negacionista, isso aí é propagador de fake news, isso aí é alguém que está estimulando a morte de pessoas. Como? Sabe, a CPI parece que, assim, eles falam de gabinete do ódio, mas o maior gabinete do ódio que nós temos é o gabinete da CPI da pandemia do Senado Federal. Eu nunca vi tantos maus tratos, tanto assassinato de reputações, tantas ofensas, tantas agressões, tanto abuso de autoridade, como eu tenho visto acontecer em todas as sessões da CPI, quando sentado ali naquela cadeira de depoente, tem alguém que é do governo ou que gosta do governo do presidente Bolsonaro. Porque quando quem está sentado ali é alguém que ataca o governo do presidente Bolsonaro, pode ser bandido que é tratado como herói. Vários passaram por ali e tiveram esse tratamento. A CPI trata bandido como herói e trata brasileiros do bem, brasileiros decentes, como o empresário Luciano Hang, como se fosse bandido. E uma CPI que não quer investigar de verdade. Repito, qual a investigação realmente que essa CPI fez em relação aos desvios bilionários de recursos da pandemia? Nada. Acusa o governo federal de corrupção. Não tem uma prova de pagamento de vantagem indevida ou pagamento ilegal para quem quer que seja. Tentaram vender. Tentaram. A todo tempo, prefeituras, estados, tem lá alguém tentando vender alguma coisa. Tem gente que tenta vender terreno na lua. A questão não é tentar. A questão é, o gestor público praticou ato ilegal, deu causa ao prejuízo, ao erário público, sabe? Daquilo que eles acusam o governo federal, está cheio de provas e evidências em relação aos estados e municípios, mas eles não querem investigar. Então o depoimento de hoje, respeitosamente, foi um depoimento que para mim não acrescentou nada, porque trata-se de uma pessoa que tem opiniões, manifestou essas opiniões, com as quais boa parte delas eu não concordo, mas ele está dentro do direito dele de manifestar opinião. Ele não acredita na vacina. Eu vou agora obrigar a pessoa a acreditar? Eu tomei a vacina. Recomendo que tome vacina. Mas eu respeito alguém que não tomou e que tem seus questionamentos. O ex-presidente comemorou o fato do aparecimento, do surgimento do coronavírus e fez fala pública. Mas aí a turma
que comanda a CPI disse, não, aí é liberdade de expressão, aí o ex-presidente aí pode falar o que quiser, tá tudo certo. Não está certo, a opinião dele para mim é uma imbecilidade, mas ele tem o direito de dizer o que pensa, como outros também, eu não preciso concordar. Agora, eu defendo o direito à liberdade de expressão como uma garantia da Constituição Federal. Aquilo que é crime, que passa dos limites da liberdade, está lá na lei, taxado como crime. Denuncie, enquadre e puna. Mas não dá para querer fazer da CPI um tribunal de inquisição para determinar o que é liberdade de expressão e o que não é. A CPI está se transformando no tribunal da censura. Não acho que seja esse o caminho. E com os depoimentos dessa semana, o senhor acredita que o relatório da CPI já pode ser finalizado? Essa CPI, do jeito que está sendo conduzida, não deveria nem existir. Porque ela nasceu para investigar, mas não investiga. Nasceu para apurar os fatos, buscar as evidências do que aconteceu nos estados, nos municípios, no consórcio Nordeste, no governo federal. Mas não é isso que estão fazendo. Veja, hoje o relator estava preocupado com o dinheiro que o depoente deu para a igreja. O dízimo que entregou na igreja, a oferta que deu para a missionária. Mas não está preocupado com os bilhões de reais que foram desviados nos estados e nos municípios. Que CPI é essa? Então assim, eu acho que o relatório do relator, ele está apresentando todo dia. Ele não espera o final para dar o relatório dele. Todo dia ele faz uma declaração de qual é o relatório dele. Todo dia diz, você já está indiciado, você vai ser... Então, não tem novidade no relatório do relator. Ele já disse todo dia o que ia fazer. É uma pena que a CPI não tenha se dedicado a investigar o que aconteceu nos estados e nos municípios, para a gente ter um relatório completo, com todas as informações que estão envolvidas nesse processo. O foco deles é apenas o governo federal, é apenas o presidente Bolsonaro. Veja, hoje o relator queria saber se o depoente ajudou a financiar a campanha presidencial do ano de 18, se ele ajudou a financiar a campanha do presidente Bolsonaro. O que tem a ver com pandemia? É uma perda de tempo, desvio de finalidade. Sabe, as pessoas estão assistindo tudo isso, gastando-se o tempo das pessoas. É lamentável que o Brasil esteja assistindo uma CPI como essa, que custa dinheiro público e que não cumpre a sua finalidade. E a expectativa para a próxima semana, já temos agenda para a próxima semana? O senhor sabe se na semana que vem, nós temos já algumas definições. O presidente Omar disse que vem representantes da VTC-Log e também da ANS. Deve ter talvez um terceiro depoimento, mas pelo menos esses dois já estão previstos para terça e quarta da semana que vem. Obrigada, senador. Obrigado a você. A CPI inovou. A persecução penal agora vai ser diferente no Brasil. Polícia, Ministério Público, juiz. A partir de agora é o advogado que vai prestar depoimento. No dia que Fernandinho Beiramar tiver que dar depoimento, não vai ser ele não. Vai ser o advogado dele. Porque é o que fizeram ontem. Ao invés dos médicos virem à CPI prestar depoimentos, não, mandaram a advogada. Mas que não tinha procuração e que nem sequer declinava o nome de quem ela estava representando. Então não dá para levar a sério uma CPI que trabalha com esse nível de informação. Boa tarde, senador. Berenice Leite, do Jornal da Cidade Online. Bom, no dia de hoje nós perdemos boa parte do nosso tempo assistindo vídeos de 2017, 2018, que tratam sobre eleições. Um deles, inclusive, o senador que o exibiu, diz que Luciano Hang estava tentando intimidar seus funcionários para que votassem no presidente Jair Bolsonaro. A minha pergunta é, o que isso tem a ver com a pandemia, já que estamos falando da CPI da pandemia? Essa sua pergunta nos remete àquilo que eu estou denunciando desde o começo. A CPI sendo utilizada por motivação meramente pré-eleitoral. O tempo todo, os atores da CPI atuam não
com olho nas investigações, porque não querem investigar, mas com olho no jogo eleitoral. Veja, até parece que o empresário colocou uma câmera e foi filmar o funcionário lá no encontro com a urna, no momento ápice da democracia, na hora do voto. O voto não é mais secreto. Eu até fiquei preocupado com a CPI hoje. O voto não é mais secreto. O empresário consegue monitorar em quem que o funcionário vai votar. Agora, ele disse lá e repetiu hoje aqui: se a esquerda voltar ao poder, o investidor pisa no freio, porque não confia. Qual é o crime em um brasileiro que tem opinião? Tem pessoas que gostam do meu trabalho, tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que gostam da minha opinião, tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que votam em mim, tem pessoas que não votam. E daí? É da democracia. Agora, o Luciano Hang não pode ter opinião. E se essa opinião for em defesa do presidente Bolsonaro, aí é crime capital. Que país é esse? A CPI, hoje, apenas deixou se desnudar daquilo que nós já sabíamos. O jogo é pré-eleitoral. Trataram ali da opinião dele na campanha passada, colocaram ali situações de transações de 20 anos atrás da empresa dele, uma deputada que não tem nada a ver com a história. Então, assim, eu lamento que o Brasil esteja assistindo esse espetáculo circense lamentável. Eu gostaria que a CPI estivesse apurando aquilo que aconteceu no consórcio Nordeste, os milhões desviados, o que aconteceu no Amazonas, porque engana-se quem pensa que houve investigação, porque não houve. Quem fez o dever de casa lá foi a Polícia Federal. A sorte é que, enquanto a CPI se nega a investigar, a Polícia Federal está investigando, o Ministério Público está apurando e o Judiciário está julgando. Porque se dependesse dessa CPI, ela nasceu cheirando a pizza e está sendo sepultada como pizza no que toca à investigação dos estados e municípios. O foco aqui é apenas no governo federal. É o jogo pré-eleitoral que nós estamos denunciando desde o começo. Obrigado, gente. Respeito o que fizeram comigo, com minha mãe e minha família. Ficavam me interrogando a todo momento. Eles podiam falar e faziam o que bem queriam, mas naquela cadeia eu estava sendo tratado como um bandido. Não apresentaram prova nenhuma. Ficavam me perguntando coisas de 2018 só para desviar o foco da CPI. Porque sabem que não tem prova contra mim. Nunca imaginei na minha vida de empreendedor e cidadão brasileiro passar por esse tribunal de inquisição. Esse sim é um tribunal de inquisição. Por fim, agradeço ao povo brasileiro que sei que estavam ao meu lado. Quero agora fazer uma homenagem a todas as mulheres do nosso país. Fazer uma homenagem para minha esposa, que me disse, quando eu saí de casa: eles vão te maltratar, vão te atacar a sua honra e tentar destruir a sua reputação. A verdade está com você. Então, mostre tudo o que você fez pelo Brasil e pelos brasileiros. Não saia de lá como um covarde, coisa que você nunca foi. Muito obrigado a todo o povo brasileiro. Sigo juntos, porque eu acredito nesse país. E juntos vamos ter o Brasil que nós queremos. Muito obrigado. Alguma pergunta? Teve um intervalo da CPI que... Fale pertinho do microfone. É que o microfone está desligado. Ah, não, tá funcionando. Luciano, a minha pergunta é que quando teve o intervalo da CPI com aquela crisezinha com o seu advogado, o circuito interno da CPI continuou gravando o senhor conversando com o senador Renan num clima amistoso. Eu queria entender o que foi conversado ali naquele momento. Muito legal.
eu tenho pregado que nós podemos ser concorrente de ideias, mas nós não temos que ser inimigos pessoais. Esse país é um país maravilhoso, de uma dimensão enorme, com uma população enorme. Nós temos que nos unir, harmonia, bandeira branca, nós temos que pensar agora na economia, vamos trabalhar. É isso que eu quero. Então eu abracei todos os senadores, não importa do que partido. Aliás, eu praticamente não conheço nenhum daqueles senadores pessoalmente, mas eu fui lá, abracei, chamei. Esse é o meu espírito, é o espírito de união, de motivação, de ir para frente. Nós temos que parar de ficar olhando pelo retrovisor. Nós temos que olhar para frente e fazer desse país uma das melhores nações do mundo. É isso que eu acho. Luciano, Igor Damasceno, da Rede de Notícias Regional. Essa história de usar a morte da mãe do senhor foi uma comoção para tentar atacar ainda mais a imagem do presidente? Como que o senhor avalia isso? Olha, eu noto que eu sou muito atacado, né? Desde que a gente se posicionou politicamente, eu sou atacado praticamente diariamente e sempre com fake news. Nesse caso da minha mãe, usar o prontuário, usar a certidão, ficou uma coisa muito feia. Eu acho que para a CPI nós não podemos aceitar que isso aconteça. Como é vir à CPI esperar encontrar perguntas coerentes e só encontrar narrativas? Olha, nessa CPI vocês viram, quem estava em casa viu, que eram tudo narrativas, mostravam as coisas e eu queria tempo para poder explicar cada coisa. E no final, quando cada senador pegou o microfone, começaram a dizer que tudo aquilo que eu falei ao contrário, eu tinha aprovado. Ou seja, não tem verdade nenhuma. Na realidade, são narrativas que, segundo alguns senadores, é a tônica dessa CPI. O senhor, Luciano, acompanhamos as respostas do senhor e alguns analistas analisaram que o senhor juntou esse material e esses vídeos já serão usados numa disputa eleitoral em 2022. É uma intenção do senhor disputar as eleições em 2022? Olha, eu sou um ativista político. 2022 eu vou pensar o que eu vou fazer. Mas eu acho que boas pessoas, empreendedores, empresários precisam aprender que nós não vamos mudar esse Brasil sentado no sofá da nossa casa. Nós precisamos ajudar mudando as leis, reduzindo o Estado, a burocracia, fazendo com que esse país cresça, gerando emprego. É o que falta no nosso país. Então, eu vou pensar até o último dia. Não sei quando é que vai isso, vai ser março, abril, né? Abril. E fica em aberto a minha possibilidade na vida pública. Pessoal. A pergunta, na verdade, é direcionada para o senador Flávio. Você apareceu, depois que se tornou suplente, apareceu poucas vezes na CPI. Eu gostaria de saber o que te trouxe aqui hoje. Por uma razão muito simples, a CPI, no meu ponto de vista, é uma grande perda de tempo. O que é que de produtivo a CPI está fazendo? Quantas vacinas a CPI botou no braço dos brasileiros? Quantas pessoas a CPI salvou? Quantos balões de oxigênio a CPI levou para Manaus? Quantos respiradores a CPI conseguiu comprar? O que a CPI descobriu até agora de R$1 desviado de dinheiro público? Nada. Então eu vim hoje em homenagem ao depoente Luciano Hang. Eu queria dizer o seguinte, o Luciano, quando fala em oxigênio, ele foi o único brasileiro que mandou do dinheiro dele para Manaus 200 tubos de oxigênio, R$1 milhão. Quem é que fez isso? Quem é o outro empresário que fez? Não é porque eu sou de Santa Catarina. Esse homem aqui dá 22 mil empregos. Esse homem aqui é um brasileiro apaixonado. Teve que sentar na mesma cadeira que sentou o Witzel, o Dominguete e Companhia Limitada. Então isso é um crime que nós cometemos contra alguém que gera emprego, paga imposto e faz esse Brasil andar. Infelizmente, muitas vezes a CPI faz mais palanque eleitoral, faz espuma do que verdadeiramente quer apurar os fatos. Ok, pessoal? Luciano, uma última pergunta em relação ao atestado de óbito da mãe do senhor, onde primeiro é raro a causa da morte. Como que o senhor justifica isso? O senhor falou lá na CPI, mas fala aqui pra gente também como que o senhor justifica esse erro. Foi um erro médico? O que isso representa? Muito importante.
falei com Pedro, da Prevent Senior. Segundo ele, o plantonista que fez o atestado de óbito colocou várias doenças e não colocou pós-Covid. No dia seguinte, ou no mesmo dia, uma comissão que olha novamente os atestados, viu o erro e colocou. Então, para o governo federal, foi colocado certo. Entrou com Covid e saiu com Covid. Então, o importante, até para vocês jornalistas, para não cair em fake news, eu acho importante sempre checar as informações, né? O que eu vejo muitas vezes, se tem um dossiê, se tem um atestado e não vão procurar a realidade dos fatos. E isso aconteceu na semana passada comigo, né? Quando apresentaram coisas aí na CPI, saiu aí nos grandes jornais e não escutaram a verdade, que eu tive que sair no dia seguinte apresentando uma nota à imprensa. Muito bem, vamos lá. Ok, pessoal? Um abraço, muito obrigado, hein? Um abraço, obrigado.